De volta com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal. E Baco Exu do Blues detona Virgínia e Carlinhos durante show. Mais um falso moralista querendo pagar de arauto do moralismo em falar mal da Virgínia e do Carlinhos Maia. São poucas pessoas, né? Consigo me lembrar do Felca e de alguns outros poucos aí, porque padre, né? Porque, de um modo geral, as pessoas não estão sendo falsas moralistas a esse ponto, até porque, não é? O time de futebol que torce está lá estampado casa de aposta, e toda casa de aposta, o maior faturamento dela, segundo as informações, podem pesquisar, vem dos cassinos, ou seja, os jogos de roleta que tem dentro das casas de aposta, que não é diferente da Loterias Caixa, que não é diferente da Telecena, que não é diferente de nenhum tipo de jogo, não é? E o detalhe é jogo de aposta. E o detalhe é que a frase do Baco Exu diz assim: olha o que ele disse. Se você segue Virgínia e Carlinhos e tá no meu show, você é uma pessoa retardada. Eu não fecho com filha da puta que usa poder da influência para causar o mal na vida das pessoas. Você tem dinheiro já, tem poder, não precisa fuder a vida de ninguém. Isso é mau caratismo. Quem não tem dinheiro, segundo ele, tá liberado, viu, gente? Fuder a vida dos outros aqui. Quem não tem dinheiro, para conseguir dinheiro, pode fuder a vida dos outros, segundo o Baco Exu do Blues, né? Apenas um babaca certamente não fala das letras do Oruan, né? Que fala de crime, de violência, drogas, como funkeiros, não é? Por exemplo, aliás, as pessoas fizeram observação de funkeiros que estão divulgando casas de aposta. Tem um monte. E aí diz assim, ó, olha a hipocrisia desse cara, né? Porque tudo, na realidade, tem uma parcela de pessoas que algo vai fazer mal. O álcool, pergunta se o Baco aí divulga bebida alcoólica. Eu não vou nem buscar o histórico dele, que já deve ter feito propaganda para álcool, não é? Provavelmente. Mas álcool, rede social, telas, não é? Celular, letras de música, videogame, comidas, açúcar, tudo pode fazer mal e tudo pode viciar. Tudo tem um lado que faz mal. A religião, com o seu fanatismo de doar tudo que tem, as pessoas perdem tudo para as igrejas, como perdeu André Surak, só recuperou no trabalho sexual. Então, essas pessoas que acham que a aposta existe no vácuo, é como se só existisse a aposta. Gente, como que a pessoa pode ser burra e anta, não é? Eu não vou usar a palavra retardado igual ele usou, porque ele é um capacitista. E eu vou ler os comentários que o povo falou com ele aqui no QG do Pop, que foram comentários maravilhosos, as respostas que deram para o hipócrita Baco Exu do Blues, que pouca gente conhece. E o detalhe é que, comparado com Carlinhos e Virgínia, sim, não é? Se você perguntar para sua mãe, ela sabe quem é Carlinhos e Virgínia. Baco Exu do Blues, poucas pessoas. E o detalhe é que, veja bem, hein? Ele não critica as outras pessoas fazendo propaganda de bets. Cadê a crítica aos ex-jogadores de futebol? Romário, né? Não que eles devam ser criticados, eu acho que eles estão fazendo algo regulamentado. As apostas fazem parte da humanidade, é um grande negócio que sustenta televisão, sustenta times de futebol, não é? Mas cadê a crítica dele da coerência de criticar o Cafu, de criticar o Romário, de criticar o Galvão Bueno, de criticar Adriane Galisteu, os MCs, funkeiros, tanta gente. Cadê ele criticando os políticos que aprovaram as bets, que estão passando vergonha na CPI das bets, CPI do circo, como a Soraya Tronic, que votou a favor da regulamentação e agora quer pagar de falsa moralista para cima da Virgínia e do Carlinhos Maia. Soraya Tronic, que saiu uma reportagem na Veja e um resumo bem legal no Poder 360, dizendo que tem gente do gabinete dela envolvido com supostos esquemas de corrupção com Bet. Mas ela quer levar Felca, ela quer levar Carlinhos Maia, quer levar padre influencer na CPI das bets. Olha os comentários das pessoas para esse babaca do Baco. Veja, sei nem quem é esse cara, só pelo nome já vi que não é coisa boa. Chora bonequinha, Carlinhos Maia é grandão.
Eu literalmente não vejo problema em divulgar isso. Se a pessoa é viciada, que ela procure ajuda e pare de colocar a culpa nos outros. Carlinhos Maia emprega mais de 200 pessoas no seu rancho, ajuda um monte de gente. Cala a boca. A Virgínia não obrigou ninguém a apostar. O que ela divulga é legalizado no Brasil. Se tem alguém para ser cobrado é quem aprovou a lei. Outra pessoa dizendo, mais um que quer surfar em cima da mídia da Virgínia e do Carlinhos Maia, sendo ela positiva ou negativa. Mal de muitos em usar a sua opinião para atacar pessoas. Se você torce para algum time de futebol, deixe de torcer também. Só os dois, mas tem tantos. E os funkeiros? E o Felipe Neto? Se não for politicagem, fala de todos, de esquerda, direita, que faz o mesmo. E, inclusive, diz que não fecha com bets, ou com quem divulga bets, mas fecha com o governo do PT, que legalizou as bets para arrecadar mais dinheiro. Verdade. E não foi um erro. Afinal de contas, as pessoas vão jogar de qualquer jeito. Esse dinheiro antes estava indo para Curaçao, onde são hospedados os cassinos, estava indo para Miami, para Punta del Este, não é? Agora os impostos ficam no Brasil, né? A grande maioria. Meu amigo, fazer música com a Racista do Sul, tudo bem. Falando dele da parceria com Luísa Sonza. Exatamente. Luísa Sonza no auge do caso de racismo. Quem fez parceria com ela? Baco. Hipócrita, não é? Disse o cara transfóbico e sorofóbico que aceitou fazer feat com uma racista. Exatamente. Pronto, todo mundo agora se achando o bastião da moralidade. Só porque não divulga jogo do Tigrinho, mas vai fazer coisas piores no off e querem bancar o Santos. Exatamente. Olha os comentários maravilhosos das pessoas, hein? As pessoas estão acordando e vendo a hipocrisia. Aliás, no X subiu uma hashtag dizendo assim: com 50 eu aceitaria divulgar casas de apostas? 50 milhões, por quê? Respondendo ao Felca. Porque o Felca disse que recebeu uma proposta de 50 milhões e que não aceitou. Ele é amigo da GK, ou GK, que divulga casas de aposta. E ele não critica, não faz vídeo, não faz live falando mal, destruindo. A GK, amiguinha dele, né? O outro amiguinho dele, Danilo Gentili, que também divulga casa de aposta, né? Danilo Gentili divulga casa de aposta. E cadê o Felca criticando o Danilo? Gente, essa gente é muito hipócrita, gente. E aí subiu a hashtag das pessoas dizendo, meu amor, com 50 milhões, teve um que disse assim, no X, abre aspas, com 50 milhões eu acenderia cachimbo pra cracudo na Cracolândia, fecha aspas. E dentre outras piadas e memes que as pessoas fizeram, outra pessoa disse, gente, 50 milhões eu faria tudo. E eu respondi nessa hashtag dizendo que com 50 milhões eu iria pra Marte com passagem só de ida. Aí olha só os comentários. Mas na hora de fechar com racista é outra história, né? Só faltou não ter sido capacitista, sim, chamando os outros de retardado. Dona Ebony já dizia, no início achei que era onda. Aí ele foi e fez um feat com a Luísa Sonza, racista. As pessoas falando do caso, né? Outra pessoa diz assim, eu fico chocada porque parece que só tem eles, né? Carlinhos e Virgínia. Tanto cantor de funk, tanto apresentador de televisão, tanto programa patrocinado. Sim, eu lembro do BBB, não é? O Tadeu Schmidt, né? Mas eles são os bodes expiatórios. Vamos falar do Safadão, Rafael Cunha, dos jogos de futebol, do Galvão Bueno. E sim, jogos de futebol, falo mais uma vez, se você torce para algum time e o seu time tá lá com uma casa de aposta estampada, você está apoiando cassino. Sabe por quê? Porque, repito, primeiro que a aposta esportiva e cassino praticamente não tem diferença, né? A grande maioria das pessoas que apostam sobre a aposta esportiva vão perder, a casa é que vai ganhar. Agora, mesmo tirando essa questão da aposta esportiva, essas casas, o maior faturamento delas, pode pesquisar, o maior faturamento vem dos cassinos que tem dentro das bets. Jogos como o do Tigrinho, que agora estão regulamentados, desde que sigam regras, não é qualquer tigrinho ou qualquer elefantinho ou qualquer bichinho. Tem que ser jogos regulamentados, que seguem jogos de roleta, né? De um modo geral, que seguem as normas da regulamentação, que a regulamentação brasileira é ótima. Ficou muito bem feita, baseado nos Estados Unidos, por exemplo, onde tem cassinos físicos que eu estou torcendo para ser aprovado no Brasil em breve. Quero conhecer os cassinos, não é? Existem cassinos maravilhosos em Las Vegas, em Punta del Este. O MGM tá doido para vir para o Brasil, segundo as informações.
né? A TV Globo divulgando aí, inclusive saiu até notícia que o MGM vai fazer uma parceria com a TV Globo, mas se você acha que é a TV Globo, a Globo lixo, nanani, nananão. O SBT, que tem lá o André Valadão, que tem aquele outro David Leonardo, né? Agora fazendo um programa gospel lá. A família Bravanel vai abrir cerca de 3 casas de aposta agora no segundo semestre. Pode pesquisar, que vocês vão ver. Aí as pessoas dizendo, né? Galvão Bueno, pois é. Aqui a pessoa diz, nós estamos fechados com a Virgínia e Carlinhos porque eles são mais famosos. Realmente aqui também. Fechado totalmente. Né? E se alguma casa de aposta quiser me patrocinar, não precisa ser 50 milhões não. Né? R$ 500 eu já anuncio, pode mandar. Desde que seja casa de aposta regulamentada, não é? Ou seja, dentro da lei, pode mandar que eu anuncio aqui no canal. Aí outra pessoa disse aqui, vamos ver. Outro aqui falando dos nomes de influencers, né? Vários influencers divulgando casas de aposta. E as pessoas querendo pegar bodes expiatórios. Outra pessoa aqui dizendo foda que... E botou que o Exu do Blues segue o IE. O Kanye West, o cara mais ista que existe no planeta Terra atualmente. Não é? Kanye West, já pensou? A outra pessoa disse, artistas que usam drogas também influenciam para o mal? Para mim, sim. E ainda financiam o narcotráfico. Exatamente. Exatamente. Enfim, eu adorei os comentários. Boas respostas. E olha pro próprio rabo, Baco. Olha pro seu rabo, cara. Cria vergonha na tua cara. Simples assim. Quem está falando mal de Carlinhos Maia e de Virgínia, primeiro que você tem que ampliar o seu leque de crítica. Porque você não pode pegar só os dois como bode expiatório. Por quê? Porque eles são bonitinhos e famosos, não é? São ricos e são adorados por milhões de pessoas, que não é um fenômeno brasileiro. A idolatria existe no mundo todo. Faz parte da humanidade idolatrar pessoas. E Virgínia, agora rainha de bateria da Grande Rio, e o Carlinhos Maia, não é? O dono do Rancho do Maia, que é um reality que tem feito mais sucesso do que o Big Brother, não é? Nas redes sociais, sim. Então, a inveja é grande. O falso moralismo é grande. Olhe para o próprio rabo. Pessoas aí que estão, que ficam aí, por exemplo, fãs do Felca. Eu tenho certeza que fãs do Felca, os chamados Felquinhas, né? Tenho certeza que vocês gostam de GTA. A grande maioria, porque é homem e gostam de GTA, Grand Theft Auto. Grand Theft Auto, que vai sair o GTA 6 no ano que vem, já sofreu inúmeras tentativas de proibição. Coloque para vocês pesquisarem GTA versus Hillary Clinton. A Hillary Clinton tentou banir o GTA dos Estados Unidos durante vários e vários anos. Ela era uma ativista contra o GTA. Por quê? Porque GTA glorifica a violência dentro do contexto da arte, mas glorifica. Você é um bandido, você mata policial no GTA. Se você for aplicar o princípio de poder influenciar algumas pessoas para o mal, inclusive o vício em jogos de videogame é uma categoria específica no DSM, o Diagnóstico de Doenças Mentais da OMS. Existem pessoas que se viciam em jogos de videogame e não fazem mais nada na vida. As telas, o celular, tudo pode viciar, tudo que dá prazer pode viciar. Veja que, olha a porteira que vocês estão abrindo para proibição. Se você proíbe a bet, você está dizendo que os políticos podem proibir um monte de coisa. Porque o moralismo, em grande parte dele, vem do fundamentalismo religioso, ou vem de um certo conservadorismo, ou até mesmo da esquerda, porque inclusive nessas questões de bets, o governo do PT, para mim, fez super certo em regulamentar. Né? Não foi o governo do PT simplesmente, mas o Haddad teve um papel muito importante e, na minha opinião, totalmente certeiro e de parabéns, porque não ouviu fundamentalistas religiosos, por exemplo, da bancada evangélica. O Haddad colocou a questão dos impostos em primeiro lugar e a questão de encarar a realidade. As pessoas estão jogando, as pessoas vão jogar. Não adianta simplesmente querer proibir. Pega um exemplo do cigarro eletrônico, que a Anvisa proibiu no Brasil. Agora, pesquise aí os números. Hoje com a inteligência artificial tá fácil pesquisar, né? Tá mais fácil. Pesquise aí os números dos usuários
de cigarro eletrônico no Brasil só aumentou. Sabe o que a falta de regulamentação, ou seja, essa proibição que está no momento no Brasil da Anvisa fez? Simplesmente esse aumento do uso, e hoje tem entrado, segundo as informações das notícias, cigarros no Brasil que as pessoas não sabem a procedência, não há uma regulamentação, tipo assim, foi jogado para debaixo do tapete. As pessoas estão usando cigarro eletrônico que vem de lugares desconhecidos, que vem de pirataria. As pessoas estão usando cigarros que podem ser perigosos, que podem ter níveis altíssimos de nicotina. Ao invés do governo regulamentar, colocar limites da substância, entrar marcas como a Ignite, do Dan Bilzerian, que é um cigarro eletrônico super famoso no mundo inteiro, de forma oficial no Brasil, não. Fica entrando, não é, segundo as informações, por debaixo do pano, e as pessoas correndo muito mais riscos usando cigarros, entre aspas, paraguaios, não é? Ou seja, da China, que são muita coisa falsificada que vem. Você já imaginou o perigo? O Ignite, o cigarro eletrônico Ignite, que é um sucesso do mundo todo, do Dan Bilzerian, né? Sou fã do Dan Bilzerian. O que acontece? O cigarro eletrônico, as pessoas utilizam ele com segurança, é um cigarro feito, é claro, ele faz mal, tem uma parcela de fazer mal, como o álcool tem também, mas o que acontece? É um cigarro regulamentado na grande maioria dos países. A substância pode essa. Agora tu imagina o risco que, graças à Anvisa, que está proibindo atualmente cigarro eletrônico no Brasil, isso é um fato, gente. É um fato. As pessoas estão usando cigarros eletrônicos de procedência completamente duvidosa ou sem nenhuma procedência. O risco que a Anvisa está botando a população brasileira. Por causa de quê? Por causa da proibição. Proibir, na grande maioria das vezes, faz isso. Só para fechar, a comparação que muita gente tem feito com casas de aposta e drogas pesadas não cabe, porque, segundo informações, pode pesquisar. Porcentagem de quem se vicia, de quem joga e se vicia em casas de aposta, não chega a 10%. 90% não tem problema. Então é muito diferente da droga pesada. Você compara apostas com talvez a maconha, talvez o cigarro ou talvez o álcool, que causam menos danos. Porque as drogas pesadas é dependência química e afetam muito mais e viciam muito mais do que a casa de aposta, que não chega a 10% de pessoas que jogam e são viciadas. Pode pesquisar que vocês vão ver a porcentagem. Então não dá para você simplesmente querer comparar com drogas pesadas. É outra coisa, não tem nada a ver. Se compara, por exemplo, com rede social, com telas, com videogame, com açúcar, não é? Com certos alimentos, comidas e o álcool, né? Então são essas hipocrisias que jogar para debaixo do tapete, advogar por uma proibição, só piora as coisas, porque as pessoas não praticam. E é engraçado porque quando a gente vê a proibição das drogas pesadas, inclusive eu li uma reportagem esses dias de que alguns países, inclusive no Reino Unido, já estão criando centros aonde pessoas que são viciadas em drogas pesadas vão lá para usar com moderação. Elas são assistidas durante o uso naquele local. Eles estão entendendo que isso é melhor do que essa pessoa ficar vítima do tráfico de drogas. E se a gente vê a proibição das próprias drogas pesadas, essa proibição radical, é uma batalha perdida na nossa sociedade. Resolve? Qualquer pessoa na prática consegue usar o que quiser. É ou não é? É uma batalha perdida essa proibição também. Mesmo com drogas pesadas. Se você for ver, o que a sociedade ganha com essa proibição radical de drogas pesadas? Ganha, sabe o quê? A guerra do tráfico. São policiais, lamentavelmente, morrendo diariamente. São pessoas da favela, principalmente das favelas e comunidades, que não conseguem ter paz. São reféns do tráfico, são comerciantes que têm que pagar mensalidades para o tráfico, para milícias. Olha as guerras que acontecem no Rio de Janeiro por causa do tráfico. Ou seja, aonde que essa proibição, ao invés de uma conscientização, ao invés de um uso nesses centros de forma assistida, como já tem acontecido em alguns países, essa proibição radical, o resultado é a violência
não é? É muito pior do que o vício, porque, veja, o vício existe do mesmo jeito, o fato de ser proibido ou não, as pessoas não são proibidas de usar, e mesmo se fosse também continuariam usando, porque o ser humano é viciado em muitas coisas, né? Essa é a grande realidade. Mas veja, as pessoas continuam usando do mesmo jeito e com a proibição radical nós temos a violência. Se pelo menos as pessoas usassem de forma assistida em centros mais ou menos como já tem acontecido em alguns países, eliminaria bastante a violência. Então, e olha que nós estamos falando de drogas pesadas. Agora, quando a gente volta para cassino, que menos de 10%, pode pesquisar, menos de 10% são as pessoas que se viciam em casas de aposta, é mais hipocrisia ainda, não é? Deixa nos comentários a sua opinião e saiba que apostas não existem no vácuo. Se você abre o precedente de advogar por proibição de aposta, você está advogando por proibição da própria rede social que você está usando para falar, porque um monte de gente tem depressão, um monte de gente atenta contra a própria vida por causa das redes sociais. Seja por comparações, que as pessoas entram em depressão, seja pelo tempo de tela, seja por tempo de tela principalmente, né? Muita gente com depressão por causa de tempo de tela, bullying. Então, vamos proibir as redes sociais, né? As redes sociais estão buscando o que? A regulamentação que já existe, estão querendo melhorar aqui no Brasil, né? Mas se a gente pega a Europa, a regulamentação lá não mudou muita coisa. Na prática não muda muita coisa. O que muda é os pais realmente tomarem conta dos filhos, não transferir a responsabilidade para o mundo educar seus filhos. Não, o pai tem que saber o que o filho está fazendo no celular. Como tem feito inúmeras reportagens do Fantástico, né? A respeito deste cuidado que muitos pais não têm. Bota o celular na mão do filho e não quer saber. Aí depois quer culpar a rede social, né? Não pode. A responsabilidade é do pai e da mãe, dos responsáveis. Mas, se a gente fosse olhar por esse lado, a gente proibiria a rede social também, né? Nós vamos continuar acompanhando. Até a próxima. Tchau, pessoal.